E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Jesus, te agradeço.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluias! Mais palmas para o Senhor Jesus. Onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor Sente sim! Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem o valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha. Então vamos lá para a palavra de Deus nesta noite em Marcos capítulo 4, versículo de número 1, ou versículo de número 2, melhor dizendo. Marcos capítulo de número 4, verso de número 2. Amém? Marcos capítulo 4, verso de número 2. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. Vamos repetir? Vamos lá, todo mundo lendo junto. 1, 2, 3 e... Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus
para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio. Fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Se você puder, dê a melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus, como todos sabem, ele foi um dos maiores mestres que já pisou nessa terra. E ele era extremamente talentoso. E o seu meio preferido e distinto de instrução foi parábolas. Veja que basicamente o termo parábola, ele significa uma comparação ou uma analogia. E na maioria das vezes, em forma de narrativas dramáticas, também Jesus contava essas parábolas. E é comum que comunique um ponto principal nas parábolas em contraste com a alegoria, na qual praticamente todos os detalhes têm as suas correspondências, como por exemplo a gente vê na alegoria falada sobre a videira e os seus ramos. Então veja que as parábolas, elas têm pelo menos aqui 3 pontos interessantes. Primeiro, a função das parábolas de Jesus era ilustrar alguma verdade, especialmente com respeito ao caráter, aos valores, e também ela falava da vinda do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, as parábolas, elas tinham esta função de ilustrar alguma verdade, especialmente com respeito ao caráter, aos valores e também sobre a vinda do reino de Deus. Em segundo lugar, a parábola, elas tinham a intenção de levar os seus ouvintes a algum tipo de decisão. Jesus não falava nada, não contava nada, nenhuma parábola por contar. Tinha um objetivo. Tinha objetivos. E em terceiro lugar, elas ocultavam a verdade e revelavam elas ao mesmo tempo. Como assim? Era ocultado àqueles que Deus já sabia que os corações não seriam abertos ao evangelho, à pregação, ao reino de Deus. Então a esses Deus não tinha nenhum interesse, não tem nenhum interesse de revelar. Então veja que a palavra de Deus não é apenas uma palestra sobre qualquer tema, mas ela é algo espiritual. Só é revelado àquelas pessoas que abrem o seu coração para recebê-la. Então, se você não abrir o seu coração, você vai acabar não entendendo nada. Amém? Quem está com o coração aberto, diga amém. Então, nós vamos começar pela primeira que é colocada para nós, porque se nós seguirmos a cronologia do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que a parábola... Alguém perdeu aqui uma chave aqui, ó. Hyundai. Carro aqui. Aplauda Jesus aí. Recebam. Aí. Então, veja bem, seguindo então essa cronologia do Evangelho de Marcos, a parábola da semente aqui, ela é uma das primeiras que Jesus contou. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 28, que diz assim, ó: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado,
a semente germina e cresce por si só. Então veja que dentro desta colocação, a gente vai perceber que quando Jesus conta essa parábola, naquele tempo, né, o reino de Deus era extremamente pequeno e consistia em apenas algumas pessoas, ou poucas pessoas que tinham ouvido Jesus pregar o evangelho e tinham respondido a esta convocação. E Jesus está falando exatamente essa parábola, ela tinha esse objetivo de tranquilizar os seus seguidores, a trazer-lhes um encorajamento quanto à disseminação do reino, porque parecia muito lento o crescimento do reino de Deus. Mas Jesus estava dizendo, assim como esse semeador, aquele que planta dia e noite, a semente cresce, estando ele acordado ou dormindo, a semente, independentemente de quem plantou, ela está crescendo. E daqui a pouco vai se tornar algo muito grande. Porque não depende de quem semeia. Então veja que em alguns aspectos importantes, o reino cresce como cresce as plantas. Um agricultor, né, nessa época, ele espalha a semente, e no tempo devido, quando o grão ele amadurece, ele maneja a sua foice, ele faz a sua colheita. E aí ele está dizendo que entre o tempo da semeadura até o tempo da colheita, da ceifa, praticamente o semeador não fez nada. E ele está dizendo, se ele dormir, se ele ficar acordado, não faz nenhuma diferença, pois a semente ela vai brotar, vai crescer sozinha, não depende do semeador. E como é natural, assim é o reino de Deus, porque o reino tem crescido através dos anos em proporções enormes, mas o seu princípio de crescimento, ele permanece o mesmo. Não adianta você achar que pode acelerar o crescimento do reino de Deus. Ninguém pode. Uma coisa muito importante que muitos pregadores precisam entender é que nós pregamos, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. E às vezes a gente se vê e se pega, né, vendo muitas pessoas tentando convencer as pessoas por si mesmo, e isso não resolve, isso não dá certo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não revelar isso no coração da pessoa, a pessoa não vai mudar de vida, não vai mudar. Não adianta você pelejar, não adianta você insistir, não adianta você impor, não adianta. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o Espírito Santo. Eu lembro disso, num sentido de que uma vez veio congregar com a gente uma pessoa, não aqui, em outro lugar que eu estava dirigindo, e essa pessoa, ela veio de uma religião afrodescendente, no sentido dos costumes que ela tinha, e aí ela usava uns negócios meio extravagantes, né? Eram uns brincão meio bem extravagante, mesmo uns negócios tão grandes e tal. E aí alguns irmãos, algumas pessoas na igreja falavam para mim assim: pastor, o senhor tem que falar com ela, o senhor tem que falar com fulano, você tem que ir lá e falar que está errado e tal. Eu falei: olha, eu estou pregando, se o Espírito Santo não convencer ela, eu não posso fazer nada. E aí, deu-se um certo tempo, um dia ela mesma chegou para mim e disse: pastor, eu cheguei diante do espelho e olhei para mim e disse: Espírito Santo, me diz o que está errado aqui em mim, o que eu preciso mudar. E ela disse: o Espírito Santo falou comigo, tira esses brincos extravagantes que você está usando, esse negócio, né? E aí ela tirou e não usou mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero fazer essa pergunta para você.
você que é crente, alguma vez você já chegou na frente do espelho, deu uma olhadinha assim para a roupa que você está usando ou para alguma coisa que você está usando e perguntou para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que você acha? Que eu estou usando, está legal? Está bom? Né? Glorifica o teu nome? Ou o que eu estou usando está apenas provocando uma coisa que lá Paulo vai falar, lá na lista, né, que ele dá de Gálatas, que ele fala sobre me ajuda a lembrar aí? Ninguém sabe o que é que eu estou pensando? Você está onde? Lascívia, isso. Aí, ó, tem dom de revelação. E a lascívia é exatamente isso. A lascívia é como se eu pegasse aqui um forno e eu assasse aqui uma das comidas mais gostosas. Imagina uma comida bem gostosa aí: churrasco, carne assada, lasanha, não sei, tem um monte de coisa, né? Aí eu asso aqui, vocês todos estão vendo. Aí eu termino de assar e falo: olha pessoal, Deus abençoe vocês, eu vou lá em casa comer. Eu provoquei um desejo em você, mas eu não satisfazia o seu desejo. Então isso é o que a gente às vezes provoca com o nosso jeito, entende? Isso é o que a gente provoca. Então nós precisamos perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, como é que está? O Senhor está se agradando de mim? Da forma que eu me importo, da forma que eu falo, da forma... várias questões no seu relacionamento consigo mesmo, com as pessoas. Você precisa se perguntar. Então veja que dentro do contexto aqui que nós estamos falando, quem convence as pessoas não é a imposição, o imperativo de alguém, do pastor e tal. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Diga assim comigo: Espírito Santo, me convença. Amém. E ele vai falar com você, pode ter certeza. Muita coisa vai mudar aí, hein? Amém, irmão? Muita coisa vai mudar. Vamos lá. Então, olhando para dentro desse contexto da parábola aqui, ela está mostrando primeiro o seguinte: o reino cresce irreprimivelmente. Quer dizer, ninguém pode deter o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, olha o que ele está dizendo, que com certeza, primeiro lá, a semente germina, cresce o talo, cresce as folhas, vem, vamos supor, se é um pé de milho aí, vem as espigas, vem os grãos, e de repente tudo está pronto. E isso independente do semeador. Então, o reino de Deus, ele é desse jeito. Ele vai crescer irreprimivelmente. Ninguém pode deter o seu desenvolvimento. Você já percebeu o tanto que já lutaram para acabar com o cristianismo? E não adianta. Quando eles estão lutando com aquilo que eles estão vendo, tem muita gente sendo gerada no anonimato, onde ninguém está vendo, e depois vai se levantar poderosamente no reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém pode até pensar assim, vaidosamente, né? Muitos pregadores, pastores, eles pensam assim: rapaz, né? Vamos supor aqui, vamos usar o pastor Lindomar aqui um pouquinho, né? Vamos supor que eu penso aqui assim: rapaz, aqui nessa igreja aqui do Altíssimo do bairro de Lourdes, o dia que eu sair daqui, isso aqui vai acabar, porque eu sou o cara. Será que isso acontece? Aqui faz parte do reino de Deus.
o dia que eu sair daqui, isso aqui pode ficar melhor. Deus pode levantar um melhor do que eu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar, na posição que Deus te colocou, cuide bem. Porque se você ficar fazendo birrinha para Deus, dizendo, não, peraí, não, peraí. Irmão, se você não quiser, é igual Deus disse para Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram. Eu levanto outros melhores do que você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então pare de pensar que você é insubstituível. Você não é. Você tem que fazer bem feito o que Deus colocou para você fazer. E faça de todo coração. Segundo, o reino cresce imperceptivelmente. Nós não podemos observá-lo acontecendo. E ele continua crescendo a despeito da nossa observação. Está crescendo, eu não estou vendo, mas está crescendo. Eu não estou vendo quem Deus vai levantar para os próximos trabalhos nessa igreja, mas Deus já tem alguém aí levantando. Deus já está trabalhando no coração de alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terceiro, o reino cresce espontaneamente. Não podemos contribuir para o seu processo oculto de crescimento. Não tem como. O trabalho todo é de Deus, irmão. As coisas espirituais não tem como você explicar. Entende? Não tem como. Porque a gente vai observar que existem pessoas muito talentosas naquilo que faz, no sentido de serem profissionais, mas não vai para frente, não vai adiante, entendeu? Tem gente com muito mais recurso do que você, em várias áreas, mas não vai para frente, não cresce. Por que não cresce? Por que não vai para frente? Porque tem coisa que só cresce com a mão de Deus. Se a mão de Deus não estiver presente, não tem crescimento. Já viu aquele hino que as irmãs cantam aí? É a presença de Deus que faz. Ixi, hoje eu estou desafinado, hein? Misericórdia. Tá ruim hoje. Mas fazer igual o outro. Eu sexta-feira fui num culto à noite, depois fui para a vigília. Ontem, sábado, nós fomos no culto de jovem e eu gritei até. E hoje eu estava até meio rouco hoje. Aí eu dei 3 horas de aula hoje de manhã, né? Praticamente. E aí, como diz a voz, não ajudou agora não, na hora de cantar, ficou ruim. Então, veja bem, se Deus não se manifestar, não tem crescimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem outras pessoas, e a gente vê muito isso, eu estou mostrando algumas coisas na prática. Você já viu gente, irmão, eu conheci um pastor, presta atenção, só para você entender uma coisa, que a gente às vezes quer manipular o reino de Deus, as coisas, a gente quer manipular, mas você vai ver que não dá certo. Presta atenção. Tinha um pastor que ele foi meu pastor, me ensinou muita coisa, pregava demais, usado, cheio do Espírito Santo, um negócio, sabe aquele negócio assim, admirável, e Deus usava ele demais no ministério que a gente estava. Aí um dia, por muitas lutas que ele passou, e às vezes a gente quer justificar, né, os fins com os meios, mas tem meios que não se justifica com os fins. E esse pastor resolveu abrir uma igreja para ele. E ele era pregador de multidões, irmão. Multidões. Só para você ter uma ideia,
Tinha uma igreja que ele pregava numa sede desse ministério que a gente estava, que ela cabe 15 mil pessoas. E lotava quando ele ia pregar. Dava mais gente no dia que ele ia pregar do que quando o presidente do ministério pregava. Quem está entendendo? Aí a gente tem que ter cuidado com esse negócio, né? Começa a inchar, né? Ficar grandão, achando, agora eu sou o cara. Aí ele resolveu abrir um ministério para ele. E ele abriu um ministério para ele. E pensou, agora vai arrebentar. Porque um dia também aconteceu um assunto seguinte, ele estava dirigindo uma igreja, e nessa igreja que ele estava dirigindo, eles tiraram ele daquela igreja e mandou para outra, assim, de uma forma repentina. E no dia que fizeram isso com ele, que trocou ele sem aviso prévio para o povo lá, 1000 pessoas entregou a carteirinha e falou, nós vamos sair da igreja se o pastor sair daqui. Aí ele já ficou mais inchadão ainda, né? Aí beleza, aí ele foi abrir um ministério, pronto, aí 1000 pessoas entregou a carteirinha, porque eu fui trocado de uma igreja, né? Dentro do ministério, de um lugar para o outro, então muita gente vai vir atrás de mim, ó. E ele abriu um ministério. A igreja dele, no começo de uma vez, não passou de 300 pessoas. Para quem pregava para 15 mil. Foi passando o tempo, o negócio foi caindo, foi enfraquecendo, porque ele saiu do ministério que ele estava e abriu um ministério próprio. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode abrir um ministério sem Deus mandar, de verdade. Não vem com essas conversinhas por aí não, de gente que fala assim, não, eu vou abrir um ministério porque Deus mandou coisa nenhuma não. Espera aí, por que Deus está mandando você abrir um ministério? Qual que é o objetivo seu? É dinheiro? É ganhar dinheiro? Qual que é o objetivo? É porque você é desobediente? Insubordinado? Não aceita correção? É por isso? Porque tem muita gente abrindo ministério porque não quer obedecer correção. E aí ele já é faz um barulhinho ali, um pouquinho de gente acompanha ele, fala, porque o povo nesse sentido vai falar, né? Vai dizer, não, se o senhor abrir o ministério, eu vou com o senhor. Não, se o senhor... Irmão, o mesmo povo que grita hosana nas alturas é o mesmo povo que gritou para Jesus, crucifica. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, porque às vezes nós como povo agimos na emoção. Então muito cuidado com muito elogio, com muita coisinha que, você tá top, hein? Nossa, é demais, nossa. Aí vai enchendo o coração, aí vai virando um Lucifer, mas no caído, né? Satanás. E esse irmão acabou morrendo logo, ele morreu. Deixa eu te dar um conselho. Olhe bem aqui para mim, olha aqui na minha gravata. Preste atenção. Toda a glória, toda a honra é para Ele. Você quer ficar de pé? Você quer permanecer de pé? Não receba nenhuma glória de Deus para você. E toda vez que alguém te elogiar, diga: glória a Deus. Não fique pensando que você é alguma coisa, não. Eu sou uma bênção, sim, mas eu sou uma bênção por causa dele. Porque se você começar a pensar que não é o meu intelecto, eu sou intelectual, minha voz é não sei o que, não, para com isso. Ei, deixa eu dar um recado para você. No céu tem anjos que cantam
Ó, 1000 vezes melhor do que você. O que Deus quer ouvir é uma verdadeira adoração. Voz bonita é bom para nós que tá ouvindo aqui, porque é ruim também, né? Você ficar ouvindo uma pessoa cantar que chega a dar coceira no ouvido, né? Mas voz bonita não impressiona Deus, não. Deixa a gente confortável, a gente gosta. Quem não gosta de quem canta afinadinho, né? Canta certinho, é bom demais. Agora, Deus pode cantar bonito do jeito que você quiser, mas se não for para a glória de Deus, você está perdendo o seu tempo de vir aqui cantar. Se você prega para mostrar que você é o bom, que você perdeu o seu tempo. Tudo que você for fazer na obra de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus, lembre-se, a glória é de Deus, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Entendeu? E para de ser mimizento. Ah, se não for do meu jeito, não vai. Cheio de coisinha, irmão. Vigia, rapaz. Nosso Deus, uma dificuldade. Nossa, irmão, quer ver eu ficar, como diz o outro, brabo? É quando você chega num presbítero, num pastor. Quem prega? Irmão, você vai pregar tal dia. Não, irmão, se o senhor quer que eu pregue, o senhor tem que me avisar bem antes. Ô miserável, você foi chamado para ficar preparado para pregar. O dia que chamar, você já tem que estar pronto. Não tem que ficar preparando, não. Irmão, prega ali, não. Tem que me avisar antes, porque tá. Irmão, vem cantar na quarta-feira. Não, pastor, domingo, deixa eu ver aqui, põe na última oportunidade, na hora que o grupo do louvor for cantar. No começo do culto, não, no começo do culto posso não, tem pouca gente. Eita, glória. Vamos maneirar aqui que... Amém, irmão? Aí, vamos para o outro. Lucas capítulo 8, versículo 5 e o versículo 8. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, ela caiu em diferentes solos. Jesus, tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então preste atenção. Aqui, na primeira que eu falei, fala do processo da semente. O processo não é nosso. O processo é de quem? De Deus. O processo é de Deus. É Deus que faz o processo. De quem que é esse menino aí? Eu vou passar o microfone para ele agora. É porque tira atenção. Se tiver alguém que é o pai, pode chamar aí. Ajuda nós aí. Obrigado. Deus abençoe. Agora, essa passagem aqui, a parábola do semeador, o tipo de solo, ele vai falar. E aí, ele vai mostrar aqui o seguinte, presta atenção. Que ele fala que o semeador, Jesus acrescenta a explicação aqui sobre essa parábola, quando ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. E ele está descrevendo aqui o seu próprio ministério de ensino. E ele está dizendo que ao comunicar a semente da palavra de Deus, ele se deparou com diferentes recepções. E
os inimigos da recepção da palavra primeiro, os pássaros, que aqui é colocado como os demônios, o sol que a queimou, a tentação e a tribulação, o outro, os espinhos que a sufocam, as riquezas e o mundanismo. Então, a mensagem da parábola aqui, ela não termina nessa parte que Jesus está falando. Ela segue um padrão bem claro. E olha o que ele vai mostrar. 4 vezes, nós vamos ler que algumas sementes caíram. O que isso quer dizer? É que todos os grupos receberam a mesma palavra. Todos os corações aqui representados receberam a mesma palavra. Mas a gente vai ver que a questão básica é: o que eles fizeram com a mensagem quando ouviram e qual a recepção que eles deram a ela. Aí a parábola vai mostrar que alguns dão a palavra nenhum tipo de recepção. Ela nunca penetra nas suas defesas. Então a primeira que a gente vê aqui, eles têm uma mente fechada, um coração duro, estão extremamente vulneráveis ao demônio. E a palavra não penetra, não entra no coração da pessoa, porque tem um coração duro. Quem está entendendo? Segundo, outros dão a palavra uma recepção superficial. Eles a recebem com entusiasmo no início, e por um período curto de tempo parecem ser crentes, mas a semente nunca cria raiz. A rocha aonde a semente caiu, o solo do coração é cheio de rocha. E consequentemente, quando a luz agressiva do sol, que as tentações e as perseguições se batem sobre elas, a sua vida espiritual atrofia. Tem gente que a palavra não entra de jeito nenhum. Tem gente que a palavra entra, mas na hora da luta e da tribulação ele desvia. E tem um terceiro grupo. Outros dão à palavra uma recepção confusa. Eles recebem a palavra, mas recebem também outras coisas em profusão. Não conseguem discernir entre aquilo que é mundano e o que é espiritual. Orgulham-se de manter uma mente aberta, tão aberta que não consegue manter nada nela nem fora dela. No fim, os negócios, o prazer, a riqueza, que são os espinhos, sufoca a sua vida espiritual, e essa pessoa acaba saindo da presença de Deus, e a palavra não dá fruto. Veja que o primeiro nem nasce, o segundo nasce, mas não tem raiz, o terceiro nasce, tem raiz, mas não suporta as coisas desta vida, as aflições. Mas tem um quarto grupo, que esse quarto grupo, eles dão à palavra uma recepção sincera, eles apegam-se a ela e perseveram, eles dão a prioridade para ela, eles cultivam essa palavra e eles vão dar muitos frutos para o Senhor. E aí nós chegamos a uma outra parábola que Jesus conta. E aí a gente está falando sobre a semente, né? Então a primeira é o processo da semente, ele é divino, não é humano. É Deus que dá o crescimento. Foi o que Deus disse para Paulo, né? Através de Paulo, melhor dizendo, ali na igreja de Coríntios, porque tinha lá um partidarismo terrível, né? Lá tinha o grupo de Pedro, tinha um grupo de Apolo, tinha um grupo que dizia ser de
de Paulo, outro dizia ser de Jesus. Então tinha 4 grupos na igreja. 4 grupos. Um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro. E aí Paulo chega através do ensinamento e diz assim: gente, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Um pregou, o outro regou. Mas quem dá o crescimento? Deus. Ninguém pode dar o crescimento, irmão. Quem entendeu, diga amém. Ninguém pode dar crescimento, só Deus. E aí a gente aprende também no segundo tipo de parábola aqui, que ele está falando do solo, tipo de solo. Primeiro, o processo é totalmente Deus. E o tipo de solo, só um tipo aqui produz, que é o solo receptível à palavra. Agora ele vai falar do ambiente. Depois de Deus te dar o crescimento, depois de mostrar qual é o solo verdadeiro, agora nós enfrentamos um outro problema. Qual que é o problema agora, pastor? Agora vai na parábola do joio. Mateus 13:30 diz: deixa que cresça juntos até a colheita. Veja que essa parábola aqui, ela nos introduz ao estranho fenômeno conhecido como cristianismo nominal. O que é isso? A pessoa tem até cara de crente, roupa de crente, mas internamente ela não é crente. Ou seja, é possível ser um cristão apenas por nome, não de coração, na aparência, não na realidade. Essa é a história clara que se mostra aqui, porque havia 2 semeadores. Um era o dono do campo e o outro era o inimigo. Havia 2 culturas, uma de trigo, outra de joio. E havia 2 ceifas, pois o joio seria queimado, o trigo armazenado. Mas é o mesmo campo que está presente na narrativa do começo ao fim. A parábola ensina 3 lições aqui para a gente. Primeiro, que a igreja ela é uma comunidade sortida. Assim como o campo continha trigo e joio, do mesmo modo a igreja contém cristãos e não cristãos. E nós vamos ter que conviver com isso até Jesus voltar, irmão. Alguns negam isso. E alguns vai dizer assim, que no verso 38, em que Jesus está dizendo que o campo, Jesus está querendo dizer aqui que o campo é o mundo. Mas a gente vai ver que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Não é um campo diferente. E no fim, ele vai mostrar que os malfeitores serão reunidos fora do reino, ou seja, fora da comunidade que reconhece Jesus como rei. Então, dessa forma, a igreja contém em sua membresia o autêntico e o falso. E aqui faz uma distinção muito linda que a Bíblia vai falar sobre ela, os estudos também falam, que existe a igreja visível, de todas as pessoas que aceitaram, batizaram, e existe a igreja invisível, que só Deus conhece. Tem gente que está aqui na igreja, que aceitou Jesus, que se batizou, que toma ceia, tudo que você pode ver visivelmente, ele faz. Veste como crente e tal, mas só Deus sabe lá dentro o que essa pessoa é, o que ele anda fazendo, o que ele faz entre as 4 paredes, o que ele faz quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém desse mundo, mas Deus está vendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, a gente precisa entender que nós precisamos ser verdadeiros, sinceros, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Não adianta você ficar falando com uma pessoa que gosta dela, sendo que você não gosta dela.
Que falsidade terrível dos infernos é essa? Que você fica falando que gosta e não gosta da pessoa. Pastor, e como é que eu faço? Vai orar para Jesus fazer você gostar dela. Mas para de ser falso, fica falando, nossa, ai como eu gosto de você. Parece que nessas horas eu estou vendo aquele meme lá, daquele bichinho lá com a foicinha falando, eu gosto é assim. Tá lá com a foicinha só esperando para carregar você, falso. Mentiroso. Entendeu? Para com essa santimônia sua, que você não é nada disso que você está falando, não. Irmão. Irmão, a gente tem que começar a ser sincero. Não grosso, tá? Precisa ser grosso também não. Chega de né, bem tranquilo no irmão que você não gosta. Fala assim, irmão, eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho uma certa indisposição contigo. E eu queria te convidar para a gente orar, para Deus tirar isso do meu coração. Porque eu quero gostar de você. Sabe assim, lá no fundo eu tenho desejo de gostar de você, mas a carne é fraca, né, irmão? Quem está entendendo? Ser sincero, irmão. Eu acho que a gente tem que começar a parar, irmão, de ficar fazendo de conta. E parar com isso. A Bíblia mostra um negócio lá, tem três coisas que Deus Ele não gosta, mas tem uma coisa que Deus abomina. O que Deus abomina? O irmão que fala mal do seu irmão. Fofoqueiro. Fala pelas costas. Deus odeia esse tipo de gente, irmão. Que na sua frente fica falando que você é isso, você é aquilo, você é top, irmão. Nossa, você é uma benção, hein, irmão. Aí depois vira as costas, vai lá conversar com o Gutierrez lá e fala, nossa Deus. Rapaz do céu. Você viu aquele irmão lá? Fala pra ele, ué. Chega pra ele e fala, irmão. Pra que você falar pelas costas? Fala pra pessoa, ué. O bichinho da foice está por aí. Eu gosto é assim. Falso. Esse é meu. Cá foi, só esperando a hora de fazer a colheita. E aqui, esse contexto aqui está falando que no ambiente de igreja tem os dois tipos de gente. Tem um crente verdadeiro e tem um falso. Agora que era bom aquela hora que tem uns pregadores, eu não gosto desse trem não, mas tem uns pregadores que gostam de falar, né? Olha para o irmão do seu lado e pergunta ele se é falso. É ruim, né? E aí, irmão? O que você é? Então, para a gente terminar aqui, a segunda aqui, ó, ele vai mostrar para nós que o diabo ele está em atividade, sabe onde? Não é fora da igreja, não, dentro da igreja. Irmão, aqui a gente vai compreender que tem vezes que o diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não quer tirar você dentro da igreja. O diabo quer usar você dentro da igreja para denigrir os outros, para falar mal dos outros, para fazer fofoca, para poder fazer contenda, para poder fazer um monte de semear, um monte de coisa. Agente secreto do Satanás.
Mas a bala de Jesus vai pegar você, rapaz. Uma hora Deus te pega. Cuidado. Outra coisa. O próprio Jesus fala que não é para a gente separar essas pessoas dentro da igreja. Não é a gente que faz a separação, não. Que aí tem muito irmão que fala assim: nossa, irmão, mas aquele irmão lá dá trabalho, hein? Nossa, aquela irmã dá trabalho. Misericórdia, pastor. Pastor, dá uma carta para ela ir embora da igreja, pelo amor de Deus. Irmão, eu não posso fazer isso. Não posso pedir para ninguém sair da igreja. Tem que deixar aí. Quem vai separar é Deus. É Deus que separa. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo e é falso. Ainda tem tempo para você ficar verdadeiro. Ainda dá tempo de você virar um crente verdadeiro. Se arrependa. Volta para Jesus. Para de ser esse tipo de gente. Para com isso. Amém, irmão? É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que sai